Olá, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, que a paz esteja com todos. Vamos estudar a Bíblia, vamos estudar a palavra do Senhor, a lição da escola sabatina. Esse trimestre com o tema Atos dos Apóstolos e nessa semana com o subtema o Ministério de Pedro e hoje o dom do Espírito. Que o Senhor Jesus nos abençoe no estudo da sua palavra. Desde já pedir você, se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. Na descrição do vídeo tem um link para você se inscrever, deixar seu like, ativar as notificações e estar sempre estudando a palavra de Deus conosco. Mas vamos ao que interessa, que é o estudo da palavra. Posicionando aqui melhor o nosso vídeo. Pronto. A lição inicia nos dando o seguinte comentário. Em Atos 10, do versículo 44 ao 48, revela um momento crítico na história da igreja primitiva. Era a primeira vez em que um dos apóstolos pregava o evangelho a gentios incircuncisos. Ao contrário dos cristãos helenistas, os apóstolos e outros fiéis da Judéia não estavam prontos para receber gentios na igreja. Como Jesus era o Messias de Israel, eles pensavam que o evangelho deveria ser compartilhado apenas com os judeus de perto e de longe. Os gentios primeiramente deveriam se converter ao judaísmo para então serem aceitos na comunidade da fé. Em outras palavras, antes de se tornarem cristãos, os gentios deviam, porém, primeiro se tornar judeus. Esse pensamento precisava ser mudado. O dom de línguas dado a Cornélio e a sua família foi acrescentado como sinal claro e observável de que esse conceito estava equivocado, de que Deus não tem favoritos e que, em termos de salvação, judeus e gentios estavam em pé de igualdade diante dele. Vamos ler agora o livro de Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Como que a igreja em Jerusalém reagiu à experiência de Pedro em Cesareia. Atos 11, versículo 1 ao 18, diz o seguinte. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Então Pedro passou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: Estava eu na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também outra voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não o considere comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estava 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: Envia, ó Jope, e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras, mediante as quais serás salvos, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre ele, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento
para a vida. Amém. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui nessa narrativa de que os cristãos judeus, né, eles ficaram receosos, né, por pessoas que não eram israelitas, né, por gentios receberem a palavra de Deus e receberem, né, perdão, eles ficaram receosos porque Pedro entrou na casa de um gentio, que para eles não podia, né, a tradição judaica. Mas Pedro ali, ele fez todo aquele discurso, né, relatou a visão e ali mostrou que a visão não se tratava realmente de animais, como nós vimos na lição anterior. Se tratava de pessoas não judeus, né, que eles consideravam imundo, mas Deus, ele considera todos, né, de igual modo. Todos podem ser salvos, tanto israelitas, judeus de carne e sangue, né, de descendência, como aqueles que não são israelitas, né? O que importa é crer e obedecer, que será salvo. Um comentário de Ellen G. White em seu livro Atos dos Apóstolos, na página 136, diz assim, abre aspas, era chegado o tempo para ser introduzido pela Igreja de Cristo uma fase de trabalho inteiramente nova. A porta que muitos dos judeus conversos haviam fechado para os pagãos deviam agora ser aberta completamente, e os gentios que aceitassem o Evangelho deveriam ser considerados em condições de igualdade com os discípulos judeus, sem a necessidade da de observar o rito da circuncisão. Fecha aspas. Como havia ocorrido no Pentecoste, os gentios também falaram em idiomas anteriormente desconhecidos para eles, não em línguas estáticas nem celestiais, apenas o propósito era diferente. Enquanto para os apóstolos o dom visara a missão mundial da igreja, para Cornélio era como uma confirmação de que a graça de Deus estava atuando até mesmo entre os gentios. Amém. Então, meus irmãos, aqui é a lição de hoje, de terça-feira. Espero que tenha gostado, que sirva para a edificação da sua fé, da comunhão em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus lhe abençoe. Não se esqueça de deixar seu like no nosso canal. E até amanhã, se o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.